Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, boa noite também, Lídia. Olá, Leda Lovato, boa noite também, Andréia Dantas e toda a família Dantas, né? Dona Wanda, Sodivaldo, Márcio, Marcos, Adriana também, que com certeza daqui a pouco já está aí participando conosco, sejam bem-vindos. Olá, Salete, muito boa noite, seja bem-vinda. Também o Márcio, Gustavo, boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Olá, Luísa Nalim, muito boa noite também. Dona Maria Geralda, muito boa noite. Oneida Alves, seja bem-vinda. Cidinha Vieira, muito boa noite também. Rosilene, Osmane e Diego, muito boa noite para vocês. José Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, Jossanã, seja bem-vinda também. Olá, Cecília, muito boa noite para você, Reinaldo. Que notícia boa, Elisângela, graças a Deus. Mas continuemos aí com as nossas orações para que ela continue se fortalecendo, tá? É sempre importante. Como se diz, a gente não pode baixar a guarda nunca, orar e vigiar sempre. Mas que boa notícia. Olá, Selma e Dinho, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Dona Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Sim, Cidinha, vamos colocá-la aqui no nosso caderninho de orações, né? As nossas preces iniciais principalmente também, né? Mariângela, muito boa noite para você, boa noite também, Valdete. Valdete, de novo, né? Valdete colocou aqui, eu... Olá, Ercília, boa noite. Boa notícia também, Valdete. Somos nós quem agradecemos a oportunidade de fazermos uma prece para alguém. Olá, Aparecido Oliveira, nosso Cido. Hoje, gente, é aniversário do Cido. Então, com certeza também as nossas orações aqui para ele, por mais esta passagem, por mais este aniversário, né, Cido? Parabéns, muita felicidade, muita paz e que Jesus se faça mais presente na sua vida. Seu Luiz Alberto, muito boa noite também para o senhor. Elaine Oliveira, boa noite também. É isso aí, Valdete. Continuemos com as orações sempre. Vamos então fazermos a nossa prece para pedirmos oração a essa espiritualidade maravilhosa. É sempre bom
poder dar os parabéns para alguém, né? Nós fazemos as orações e encaminhamos e endereçamos vibrações aos que necessitam, mas também damos os parabéns a todos aqueles que fazem aniversário, porque é sempre uma bênção. E é claro, pedir bênçãos para alguém é algo que vai principalmente mudar a nossa própria energia, muda a nossa vibração, muda a nossa atmosfera fluídica e, consequentemente, vai nos irmanando cada vez mais, né? Que bom. A Valdete está aí no clima do jogo, né, Valdete? Isso aí. Um pouquinho também de alegria para o povo brasileiro, né? Que gosta do futebol. Isso é muito bom. Mas, agora, nesse instante, é o momento de nós concentrarmos, de nós elevarmos o nosso pensamento ao Mestre amado e querido Jesus e à espiritualidade, principalmente, para que nesses instantes em que estaremos aqui juntos compartilhando algumas informações, alguns ensinamentos, essa espiritualidade possa agir, possa atuar em nós, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto àqueles que pediram as nossas orações e vibrações, possa atuar junto aos aniversariantes, enfim, que as nossas orações nesses instantes abram espaço para que a espiritualidade superior faça o seu trabalho, sob a égide, sob, claro, a proteção, o amparo e principalmente o comando, a administração, a organização do nosso Mestre amado e querido Jesus, que com a experiência que ele possui, pela sua própria evolução, pela sua condição crística, direciona todos os espíritos do planeta rumo à evolução, rumo ao próprio Criador. Nos conectemos a Jesus, lembremos dele com muito carinho, dos seus ensinamentos, do seu período em que aqui esteve trazendo as suas lições. E é claro, lembremos muito das lições. Quem não gosta de viver em paz? Quem não gosta de viver em harmonia? Quem não gosta de estar num lar onde reina a paz, a tranquilidade e a harmonia? Todos nós gostamos. E que nós vibremos tudo isso dentro de nós. E neste momento, nos conectando uns com os outros e com a espiritualidade, consigamos experimentar, por que não, talvez no ápice da paz, da tranquilidade, da energia, para que isto sirva de motivação para nós, em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Jesus, por nos oportunizar esta reunião, esta família, estes ensinamentos. E nos ajude. Vá puxando a nossa orelha sempre que precisar, para que nós não nos desgarremos do seu rebanho. Que assim seja. Mais uma vez, como sempre, obrigado a todos. Sr. Antônio Onofre, muito boa noite. Olá, Marlene, boa noite também. Seja bem-vinda. E a todos os nossos companheiros da comunidade. Sr. Antônio Pazotto, como sempre, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Tuca, muito boa noite também para você e para todos os nossos companheiros aí do Carmo, né? Grace Keller, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Fabiana. Edna Bueno, boa noite. E vamos nós com as nossas reflexões de hoje. Gente, já partindo para o título final. Partindo por título final do estudo sobre a lei de conservação. Valdete, que a espiritualidade possa te assistir nesse instante e principalmente te intuir, ou melhor, te inspirar na melhor solução para este problema. Mas nós estamos aqui caminhando para o título final da lei de conservação: privações voluntárias e mortificações. É um tema que aparentemente é muito simples. Talvez muitos de nós
poderíamos dizer que ele é intuitivo. Mas alguns pontos, algumas questões, né, Iraci, boa noite, seja bem-vinda, Iraci Rosa. Mas alguns pontos, às vezes é interessante nós nos colocarmos na posição do próprio codificador quando elabora os questionamentos e principalmente começando a olhar à nossa volta, porque mais uma vez nós estamos, e a doutrina espírita, gente, ela foi de certa forma elaborada com base em muitos desses pontos e aspectos que predominavam, sobretudo no catolicismo ou nas igrejas em geral daquela época, né? Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite para vocês. Então, muitos destes preconceitos ou muitos destes arquétipos nós trazemos ainda na nossa mente. Nós trazemos para a nossa vida. Questões muito simples que Kardec vai colocando aqui, vai perguntando e a espiritualidade respondendo. Muitas das vezes nós nos vemos com uma certa dificuldade quando nós somos questionados ou quando nós vemos ou identificamos pessoas agindo dessa forma, tá? Então, por isso que eu acho uma questão, um tema, um tópico muito interessante e a gente vai tentar, lógico que são também questões muito simples, tentar fecharmos aqui hoje estas questões. E aí no próximo encontro a gente vai trabalhar a lei de destruição. Só que, como nós poderemos ver, a lei de destruição não tem como estudá-la em conjunto com a lei de conservação, né? Mas a gente vai perceber isso depois. E a gente tem visto, sobretudo no nosso último encontro sobre esse livro, a da necessidade do supérfluo, como que a lei de conservação influencia em nós, na nossa vida, na nossa sobrevivência e no nosso próprio corpo. E a primeira questão que Kardec coloca aqui é exatamente se a lei de conservação ela trabalha nesse ponto, se ela obriga o ser humano a prover as necessidades do corpo. Ora, primeira coisa, é claro. E é interessante que a espiritualidade vai responder para Kardec da seguinte forma, porque Kardec, sem força, veja, necessidades do corpo, eu preciso do corpo. Se eu não tiver força, se o meu corpo não funcionar correta e adequadamente, como que eu vou trabalhar? Olha o ponto que a espiritualidade toca, principalmente porque nós identificamos, gente, a primeira lei que nós vimos, e eu confesso a vocês que se a gente for analisar, ela tem uma lógica, essa sequência trazida por Kardec, mas a primeira lei que nós vimos era a lei de adoração, a segunda já é justamente a lei do trabalho. Para nós vermos e identificarmos que o trabalho é uma constante e essa questão de toda ocupação útil, ela é importante para, inclusive, a conservação e, por que não, a própria sobrevivência do universo. Então, se não tiver saúde, se não tiver força, para isso eu preciso o quê? Alimentar-me, manter-me, subsistir, né? Eu não tenho condições de trabalhar. E justamente trabalhando, preparando, né, esses comentários, eu lembrei de uma palestra, né, em Marlene, inclusive, que nós assistimos aí, juntamente com os companheiros da comunidade, até com o Orson proferiu, na reinauguração da comunidade, naquela época, e ele abordou um tema, trabalhando inclusive com o livro Obras Póstumas, numa parte onde ele, o Orson, toca naquele ponto onde a espiritualidade fala para Kardec, Kardec, vai tranquilo, siga com essa tarefa, sei que você está abandonando o seu trabalho profissional, o seu ganha-pão, mas uma coisa eu vou te falar, nós vamos te ajudar. Se não te ajudarmos, significa que nós não te amamos. Então, assim, eu achei bem interessante esse ponto, essa colocação, exatamente para a gente verificar como que as coisas funcionam em conjunto. Tá? Então, eu preciso manter o meu corpo íntegro, perfeito, para que eu trabalhe. Ninguém falou para você manter para agradar a Deus. Não, é para que você
trabalhe. Por isso que eu achei interessante essa colocação da espiritualidade, né? Boa noite, Celeida, Dona Luzia e Luísa. Boa noite também, Maria Eleusa, Cidinha Oliveira. Sejam bem-vindas. Bem, na sequência, Kardec quer saber se aquelas pessoas que buscam o bem-estar, olha que questão interessante, todo mundo que procura o bem-estar, que procura o conforto, merece algum tipo de censura, gente? Veja. A espiritualidade falou, peraí, Kardec, é natural que todos nós busquemos um bem-estar. Isso está dentro da própria lei de conservação. Você ter uma vida tranquila, você trabalhar para você ter um pouco mais de paz, ter um pouco mais de harmonia, de equilíbrio, ter um pouco mais de conforto, não é motivo de censura. Deus proíbe, sim, o abuso. E a gente sabe disso. Todo abuso, ele é contrário à própria lei de conservação. Ele é contrário à própria lei de equilíbrio. Então, buscar bem-estar, buscar conforto, buscar tranquilidade, não é causa de censura para a lei divina. Absolutamente. Tá? Então, todos aqueles que podem buscar o seu conforto, podem buscar a sua tranquilidade, busquem tudo que vocês quiserem. Agora, como diz a espiritualidade, a única coisa, primeiro, é a questão do abuso, quando a gente começa a abusar, e outra, você não pode, você não deve, ou não lhe convém, você buscar este bem-estar, buscar o conforto, buscar a tranquilidade, passando por cima dos outros. Tá? Nem à custa da tranquilidade dos outros e também nem diminuindo as suas forças físicas e nem as morais. Olá, Adaí, boa noite para você, seu companheiro. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Boa noite, Michele e Gabriel Rossato. Sejam bem-vindos. Então, abuso, passar por cima dos outros e nem diminuindo as nossas forças físicas e nem as morais. Ora, só um pequeno comentário. Gente, quando nós, por exemplo, abusamos da lei do trabalho para fazer hora extra, para ganhar mais, para correr atrás desse bem-estar, desse conforto, a espiritualidade fala, peraí, cuidado, você não está diminuindo as suas forças físicas, porque se você estiver diminuindo as suas forças físicas, de uma certa forma você está caminhando para abreviar o seu tempo de vida física. E aí não é correto. Tá vendo? Então, posso buscar conforto, posso fazer minha hora extra, tudo bem, não tem problema. Mas você está abusando das suas forças físicas? Se tiver, para. E ele diz, nem diminuindo as forças morais. Por exemplo, gente, tem pessoas, e eu vou dizer para vocês, não são poucas, e se me permitem, vou até me incluir, a maioria de nós, quando a gente vai adquirindo uma certa tranquilidade, um certo conforto, a gente vai se afastando da prática do bem, da caridade, do amor. A gente vai se tornando um pouco mais egoísta. E muitos de nós ainda utilizamos aquela frase, não, eu conquistei, eu trabalhei e conquistei, se você quiser, vá também, trabalhe e conquiste. Isso faz com que a gente comece a criar uma redoma ao redor de nós, ao redor das nossas coisas. Então, a espiritualidade fala, você pode buscar o bem-estar, pode buscar o conforto, pode, claro que pode. Cuidado, só não abuse, não passe por cima de ninguém, não diminua suas forças físicas e não diminua a sua força moral, porque nós estamos aqui para buscar o nosso crescimento e a nossa evolução, e nós não podemos descuidar disso. Ok? Bom, baseado exatamente nisso, Kardec pergunta, então, aos olhos de Deus, como que eu vou analisar as privações voluntárias? O que seriam as privações voluntárias? Vamos dizer assim, aquelas coisas que a gente geralmente faz, que nós vamos nos privando de determinadas coisas
por nossa própria vontade. Aí Kardec quer saber se existe algum mérito para Deus quando a gente sofre essas privações voluntárias. E ainda Kardec acrescenta: privações voluntárias com o objetivo de uma expiação. Lógico, se você está sofrendo ou buscando uma privação voluntária, você também está buscando uma expiação voluntária. Boa noite, G, Débora, sejam bem-vindos. Ou seja, buscar algum tipo de privação para você sofrer. É mais ou menos isso que Kardec fala. A espiritualidade falou: Kardec, vai fazer o bem para os outros. Isso é muito mais meritório diante de Deus. Fazer o bem para os outros. Agora, você buscar algum tipo de privação. Se me permitam, tá? Eu vou usar um exemplo não como crítica, mas principalmente como aprendizado. Eu vou fazer jejum para agradar a Deus. Basicamente isso que Kardec perguntou aqui para a espiritualidade. Uma pessoa que faz jejum para agradar a Deus, isso tem mérito aos olhos de Deus? Resposta da espiritualidade: vai fazer o bem para alguém que tem muito mais mérito. Tá? E aí Kardec pergunta, Kardec insiste: mas espiritualidade, será que não tem privações voluntárias que sejam meritórias para Deus? A espiritualidade: não, tem sim. Tem privações voluntárias que são meritórias. Sabe aquelas privações que você busca, principalmente evitando gozos inúteis? Essa é meritória diante de Deus. Por quê? Porque quando você procura se privar de gozos mundanos, materiais e inúteis, significa que você está se desprendendo da matéria e elevando ainda mais a alma. Olha para vocês verem. Então tem privação sim. Que tipo de privação? Aquela que vai ou que proporciona às pessoas gozos inúteis. O que seria inútil? O que não tem utilidade? Tudo aquilo que deixa de elevar a alma, que mantém o espírito estacionado. São gozos inúteis. Por isso a espiritualidade complementa. Mérito diante de Deus, Kardec, é resistirmos às tentações. Por quê? Porque a tentação é aquilo que a gente fala, é aquela coisa boa, aquele gozo que nós experimentamos, mas via de regra é algo que ou é inútil ou não nos é proveitoso num determinado momento. Então, resista a uma tentação, isso vai ter mérito diante de Deus. Por quê? Resistir à tentação é você dar mais importância para o espírito e menos para o corpo. É isso. Por isso, mais uma vez, ela fecha a questão. Olá, Olga, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Rosali. Aí a espiritualidade fecha a questão. Kardec, todos aqueles que querem buscar privações, entre parênteses, como eu citei aqui, o jejum, todos aqueles que querem fazer isso apenas para mostrar para os outros, isso é hipocrisia. Para de fazer isso. Tá? Então veja, Kardec está insistindo com essa questão de privação, de mérito e tal. Privar, ou melhor, mérito diante de Deus é ajudar os outros. Você quer fazer algum tipo de privação? Vá, tá, tudo bem, dos gozos inúteis. Mas você está fazendo para mostrar para os outros ou você está fazendo exatamente para melhorar a alma? Se for só para mostrar para os outros, está perdendo seu tempo. Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. E segue Kardec, querendo saber, agora já na questão 721, se de alguma forma aquelas mortificações que existiam lá no passado, sabe, aquelas coisas, né? Por exemplo, aquelas pessoas que deitavam nas camas de lança, de ponta, de não sei o quê. Sabe, aquelas coisas realmente que existiam no passado e existiam em vários povos. Kardec pergunta, porventura tem algum mérito aquilo? A espiritualidade, como é muito pragmática, falou, Kardec,
Isso que eles fazem, isso que faziam no passado, aproveita a quem? Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade? Então, se tem uma finalidade nesse tipo, pronto, ótimo. Agora, se não tem finalidade nenhuma, não faz sentido. Veja, gente, como que a espiritualidade vai aproximando a gente de talvez do verdadeiro objetivo da nossa criação. E de como Deus é efetivamente maravilhoso. Vocês acham que Deus criou a gente para a gente ir lá e, sem mais, sem menos, tentar destruir o nosso corpo, destruir a nossa vida? Ah, vou agradar a Deus, eu vou dar uma chicotada em mim. Não, não tem função, não tem finalidade nenhuma. Se não tem finalidade, não serve para nada. Vai ajudar os outros, como diz a espiritualidade, é isso que tem muito mais mérito diante de Deus. Verdadeira mortificação é exatamente a gente se privar daquilo que nós temos em prol de alguém. Se aquilo que eu estou fazendo está aproveitando uma outra pessoa e aquela pessoa está crescendo, ela está evoluindo, ou estou ajudando de alguma forma, perfeito. Caso contrário, fica preocupado com isso não. E aí vai Kardec de novo. Então, mas peraí, seria racional, já que nós somos seres racionais, né? Seria racional a gente, por exemplo, se abster de alguns alimentos? Olha para vocês verem, tá? Inclusive eu vou trabalhar as duas questões juntas, né? 722 e 723. Como, por exemplo, a questão da alimentação animal, da carne. Eu sei que para muitos pode parecer até um pouco polêmico, né? Mas não é tão polêmico. E essa questão sobre a carne especificamente está no 723. Mas trabalhando as duas juntas. Gente, não podemos comer tal alimento por causa disso, não podemos comer tal por causa daquilo. Boa noite, Natália, tudo bem? Kardec pergunta, é racional isso? E como é que eu vou trabalhar tudo isso diante dessa própria lei de conservação e principalmente nessa minha relação com o Criador? A espiritualidade vai ser muito direta, como eu digo, pragmática. Peraí, você se abster de alimentos que prejudicam a sua saúde, gente, perfeito. Por quê? Porque a gente precisa da saúde para nós estarmos fortes para o trabalho. Então, eu vou deixar de comer determinadas coisas porque aquilo prejudica a minha saúde. Eu vou diminuir o doce, por quê? Porque o excesso de açúcar na minha estrutura, no meu organismo, vai me prejudicar. Ótimo! Você precisa manter a sua saúde em dia para você trabalhar. É isso. Mesma coisa. Mas não sei o que, tal, comer carne. Peraí, nós somos o quê? Nós somos seres carnais. Nós somos seres corporais. Então, a espiritualidade fala, mas peraí, se a sua constituição física é essa, e este alimento é necessário para você, você não tem que ficar sem ele. De novo, você precisa de estar forte, você precisa estar saudável. Então, se o seu organismo necessita desse tipo de alimentação, por exemplo, da carne, não vai deixar de comer carne, por quê? Porque você vai ficar fraco, você vai perder a sua saúde, vai ficar doente, e aí isso pode prejudicar o seu trabalho. É só isso. Tá vendo? Como eu falei para vocês, muitas coisas aqui são intuitivas. Eu sei que talvez muitos de vocês já passaram por isso. Algumas pessoas pegam, comentam, mas os nossos irmãos, como se diz, né? Inferiores, os nossos irmãos mais atrasados, os animais. Gente, nós temos essa constituição. E como diz a espiritualidade, se o seu organismo precisa... Agora, se o seu organismo precisa, e você tem esta, vamos assim dizer, essa predisposição, essa facilidade, e você consegue melhorar a sua própria alma, gente, perfeito, vamos dar um passo. Vai chegar assim no momento em que a nossa constituição física, ela não vai mais necessitar da carne, vai chegar um momento, e creio para vocês que não está muito distante não. Conheço crianças hoje que já nascem
e elas não gostam, não conseguem comer carne. Mas vejam, desde pequeno. Por quê? Porque isso não é mais necessário para eles. Tá? Então, tudo isso, ó, daí falou, ela não sente essa necessidade. Perfeito. Tá? Mas isso não quer dizer que aqueles que ainda sentem são mais atrasados, são menos evoluídos. Tá? Por favor, não pensem assim. Não se recriminem, não se culpem por vocês comerem carne, tá? É só assim, deixando o negócio bem leve, bem light. Nós precisamos, o Cido colocou aí, sacrificar, e a gente vai ver aqui, Kardec vai também receber essa resposta da espiritualidade. A gente precisa sacrificar o nosso orgulho, sacrificar o nosso egoísmo, tá? É disso que nós precisamos. Então, que esta parte não nos atrapalhe. De novo, se nós estivermos buscando uma mortificação ou uma privação voluntária, gente, não tem mérito nenhum. Aliás, eu vou até adiantar uma resposta que a espiritualidade deu para Kardec, aqui nessa mesma parte. Porque Kardec pergunta, né, sobre essas privações voluntárias. Eu falo assim, olha, Kardec, as privações naturais, essas são necessárias e, sim, agradam e são meritórias diante de Deus. As privações voluntárias não têm necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Sofrimento voluntário não tem. Ah, então se você gosta, você vai num churrasco, você fica lá sofrendo, porque eu gostaria, mas que benefício aquilo está trazendo para você? Seria muito mais agradável se você chegasse, eu vou me alimentar, lógico, eu não vou me empanturrar, mas eu vou como um pedacinho de carne e você fica feliz, leva alegria para as pessoas, pronto. Isso vai ser muito mais meritório do que você ficar num cantinho emburrada, fechada, e ali, eu estou me privando, eu não posso comer carne. Então vai resolver pouco ou nada. Tá? Pelo menos é isso que nós estamos conseguindo interpretar aqui como codificador. Também não estou incentivando todo mundo a sair por aí comendo carne, não é isso. Mas é só para deixar claro que o que nós mais precisamos é cumprir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Cresça, evolua você e ajude o outro a evoluir, ajude o outro a crescer. Ponto. Tá? Mesma coisa, ele vai falar aqui das mutilações operadas tanto no corpo do homem quanto dos animais, né? Joana Carneiro, muito boa noite para você. Até a espiritualidade, de uma certa forma, mas Kardec, eu não estou entendendo, por que você está perguntando isso para a gente? O que você deve pensar de mutilações no corpo do homem? O que você está pensando, o que você está querendo com essa resposta? De novo, ele fala assim, a espiritualidade vai falar assim, olha, pergunta você mesmo se existe alguma utilidade. Se tiver alguma utilidade para isso, tudo bem. Agora, se não tiver utilidade, você já sabe a resposta. Tudo tem que ter utilidade, gente. Tudo precisa ter utilidade na nossa vida. Caso contrário, né, Célio Melo, muito boa noite. Olá, Marisete, boa noite também. Eu vi aqui a Daí te cumprimentando, seja muito bem-vinda a essa nossa equipe, a esse nosso grupo, a esta nossa família. Então, tudo que tem utilidade, sobretudo para o crescimento moral nosso e da humanidade, é agradável a Deus. Aquilo que não é, reveja. Reveja os seus conceitos. Não é para você recriminar os outros, não, o nosso negócio é com a gente. Tá? É com a gente mesmo, com a gente e entre nós e Deus, ponto. Ah, mas o meu vizinho, mas a minha mãe, o meu pai, a minha filha, não importa, não se recrimine, o importante é que você entenda como que as coisas funcionam, o importante é que você consiga extrair utilidade para tudo que você vai fazer na vida, é isso que é importante, certo? E se nós conseguimos, está aqui, teremos méritos diante do próprio Criador, que é o que Kardec está extraindo da espiritualidade. Então, mais uma vez, como diz a espiritualidade, pergunte para você mesmo, qual utilidade tem isso? Ah, estou judiando do animal. Ah, estou fazendo esse tipo de ritual.
Qual é a utilidade para você de tudo isso? Nenhuma? Então, abstenha-se. Não vamos ficar aí sofrendo com determinadas situações. Tá? E aí, essa questão 726 foi o que eu falei para vocês e adiantei um pouquinho. Porque Kardec fala, olha, se o sofrimento neste mundo, porque o mundo é de provas e expiações, então o sofrimento ele é natural. Então se o sofrimento nesse mundo ajuda as pessoas, os espíritos a evoluírem, principalmente quando a gente consegue suportá-los com resignação, aí Kardec fala, então aqueles sofrimentos que a gente cria, eles também não podem nos elevar? Ah, eu vou fazer tal coisa e tal. A espiritualidade fala, olha Kardec, primeiro, sofrimento natural são os únicos que elevam. Por quê? Porque o sofrimento natural, ele automaticamente ele vai estar vinculado a alguma necessidade sua e principalmente a uma necessidade de reparação. Além de uma necessidade de aperfeiçoamento, uma necessidade de reparação. Então o sofrimento natural, como o próprio nome já diz, ele é naturalmente, né Filomena, muito boa noite, ele é naturalmente desenvolvido junto com a criatura. Agora, os voluntários, repete a espiritualidade, só nos ajudam a crescer e a evoluir, só nos eleva quando nós, juntamente com esses sofrimentos voluntários, estamos ajudando os outros. Se os nossos sofrimentos voluntários estão servindo para ajudar os outros, sim, eles vão nos elevar. Isso faz parte desse conceito de caridade que nós estamos falando. Então a gente não tem que ficar buscando nenhum tipo de mortificação, absolutamente. E a espiritualidade, até a título de exemplo, vai dizer aqui, né? Aquilo que a gente está estudando também no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Eles vão dizer que, olha, você quer fazer alguma coisa, algum sacrifício, ou buscar um sofrimento voluntário? Vai vestir um indigente, vai consolar alguém que está chorando, vai trabalhar para os enfermos, né? Ou se você está sofrendo algum tipo de... vai sofrer para aliviar algum infeliz. Pronto, faça com que a sua vida tenha uma utilidade. Esse é o objetivo. Olha para vocês verem como é que a espiritualidade é realmente maravilhosa. E enfim, gente, a última questão desse ponto, a 727, Kardec quer saber da espiritualidade o seguinte, que uma vez que nós não devemos criar sofrimentos voluntários, né, como a gente viu, fora de cogitação, principalmente aqueles que não vão ter utilidade para ninguém. Então, será que a gente deve cuidar de nos preservar o máximo possível? Nos cuidar dos perigos, principalmente daquilo que nos ameaça? Perfeito. Por isso, como diz a espiritualidade, que Deus deixou em todas as criaturas esse instinto de conservação. Veja que isso é algo natural, gente. Muitas das vezes nós até descuidamos um pouquinho, mas você pode ter certeza, as células do seu corpo que elas vão lutar contra qualquer tipo de destruição. O seu organismo muitas das vezes vai contra aquilo que você está querendo, para mostrar para você que a conservação é uma necessidade, é uma lei natural. Então, a gente deve, sim, manter o máximo possível da nossa saúde, principalmente para o próprio trabalho, ou para a gente se manter firme para o trabalho. E aquilo que o Cido colocou, a espiritualidade também responde para Kardec aqui nessa questão 727. Vamos sacrificar o nosso orgulho, vamos sufocar o nosso egoísmo. É isso que precisa ser sacrificado, ok? E assim a gente fecha esse tópico. No próximo encontro, né, sobre o Livro dos Espíritos, a gente vai ver a lei de destruição. Muito obrigado, Celeida, pelo carinho, pelas felicitações. Obrigado também, Elisângela. Obrigado a todos aqueles também que depois compartilharam lá na nossa página no Facebook. Às vezes eu não tive tempo de agradecer a todos, mas sintam-se abraçados, e a gratidão imensa por estarmos aqui juntos, trabalhando juntos, procurando evoluir juntos e desenvolvendo tudo isso juntos. Muita paz a todos vocês, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.